E nós vamos hoje ao terceiro passo. Um novo homem, um novo homem. Desde a história do Gênesis, toda a Escritura vem falando de uma nova raça, um novo ser humano. O Gênesis, em suas analogias, mostra que o homem saiu do seu estado original. Ele não seguiu os conselhos de Deus. E não seguindo os conselhos de Deus, ele tornou-se injusto. Ele deixa de ser um homem governado por Deus para ser um homem que faz o que quer da sua vida. Ele usa dessa graça divina chamada livre-arbítrio. Ele passa a ser o juiz de si mesmo. E como juiz de si mesmo, ele começa a fazer escolhas que lhe interessam. Ele não quer ouvir Deus. Na figura do Gênesis, na analogia que encontramos, aquela história do jardim, é uma história bem para criancinha mesmo, aquilo lá. E aí eu trato aqui de crianças espirituais, entende? Ele diz lá que Deus só não toca ali, o homem vai lá e a mulher vai lá e colhe, e o homem come, e enfim. E o que apresenta é, o homem faz o que quer da sua vida e não obedece o seu Criador. A história é essa, o resumo é isso. Nada mais, não tem mais. Um fica lá olhando a serpente, o outro a árvore. Eu quero dizer para você que lá no livro do Gênesis, árvore não é árvore, fruta não é fruta, é fruto, serpente não é serpente, enfim, é diferente do que a maioria olha, mas não é a aula de hoje. Eu só quero dizer para você que desde lá, o homem desviou-se do principal propósito, que era a intimidade e a comunhão com Deus. A ideia do Gênesis é mostrar que Deus criou o ser humano para ser amigo. E Deus faz um igual a ele, que é para ter um relacionamento de igual para igual. É algo glorioso. Deus não tinha, ele tem a criatura que ele quiser, mas ele não tinha um igual a ele. Imagina você sozinho no planeta Terra, todos os animais, peixes, aves, todos estão com você, mas não tem um igual a você. Não tem um semelhante a você. Você já parou um dia para pensar nisso? Se você fosse único na Terra, hein? Eu posso aqui dizer, e aí não se escandalize, quando você tiver dificuldade de entender alguma fala minha, por favor, me procure depois, converse comigo. Mas eu posso dizer que no grande autor da criação, no grande artista e artesão chamado por nós de Deus, o grande arquiteto do universo, no eterno passado, lá no eterno passado, antes de criar todas as coisas visíveis, antes de dar forma ao mundo matéria, ele provavelmente teve uma solidão. Deus com a solidão? Sim. Não aquela solidão doentia. Aí depois eu poderia pedir ajuda dos meus amigos psicólogos, né, que congregam aqui, para nos ajudar a expressar a solidão dentro da sua positividade e a solidão dentro da sua negatividade. Aquela que adoece e me faz deprimir, e aquela que me faz criar. A solidão do poeta, a solidão do artesão, enfim, daqueles que usam a solidão para desenvolver grandes obras. Deus se utilizou dessa solidão para projetar isso tudo que nós achamos tão maravilhoso aqui. O planeta e principalmente o ser humano. O ser humano. Mas o ser humano não entendeu o propósito divino, que o propósito divino desde o seu princípio é
criar um igual, e por isso o livre-arbítrio, tá? Para que esse igual comungue, troque ideias, converse. Só para você ter uma ideia, depois da criação do homem, Deus não criou mais nada até o dia de hoje. Mais nada. Ele só vai voltar a criar após o milênio. Após aquilo que a escatologia mostra no final de todas as coisas, onde ele vai fazer novos céus e novas terras. Mas até aí, Deus não criou mais nada. Toda a criação depois do homem foi do homem. E por que a criação depois do homem foi toda do homem? As mudanças genéticas, os trabalhos científicos, toda a tecnologia, o desenvolvimento de tantas coisas, o avião, tudo que você vê aí, criação humana. Pode olhar na história e você, depois da criação do homem, tudo que você vai encontrar é o homem criando, o homem criando, o homem criando. E por que o homem cria tanto? Porque ele é a imagem e semelhança do seu Criador. O salmista entendeu isso em uma época difícil de entender. E ele olhou para todos os seus irmãos e disse: vós sois deuses. E por que ele chamou todos os homens de deuses? E ele não estava errado, porque Jesus corroborou o que ele disse e se utilizou da palavra dele, do salmista, para dizer: vós sois deuses. Quando os judeus chegaram para querer prender Jesus porque ele se declarou filho de Deus, ele disse: mas por que vocês querem fazer isso? A vossa lei diz: vós sois deuses. Quer dizer, vocês vão usar que lei contra mim? Não está escrito lá que vocês são deuses? Então, Deus, o Criador, criou pequenos deuses. Eu e você, eu sei que é difícil de entender aqui, mas eu e você somos pequenos deuses. Criamos também, inventamos também, entende? Geramos um mundo próprio. A gente age como o nosso Criador. E a intenção do Criador era que a gente fosse tudo conectado a Ele, numa harmonia sem igual. Irmãos, imagina cada um de nós vivendo como Deus, numa amizade íntima com Deus, trocando ideias, conversando sobre aquilo que queremos inventar, sobre o que queremos fazer, sobre o que a gente quer trabalhar, agir, entende? E trocando essas ideias com Deus, e tão íntimo de Deus, tão íntimo, tão conectado com Deus, que sem nem abrir a boca, a gente pensa e Ele responde, e Ele traz ideias, Ele ilumina mais, e Ele faz mais por nós, e vai expandindo, e Ele botasse nós a usar nosso cérebro em 100%, em 100%, nós íamos. Você já assistiu o filme Lucy? Aquilo lá é uma pitadinha dessa realidade interna. Entendeu? Olha só, a expansão mental. Entende? E você trabalhar aquilo que nós chamamos de onisciência em Deus, mas trabalhar energia e frequência dentro de uma condição que eu pudesse captar teu pensamento aí atrás, mas mais do que isso, eu alcançar o pensamento de um ente querido que está lá nos Estados Unidos e trazer para cá aquilo que às vezes em pitadinhas muito pequena nós conseguimos intuitivamente, mãe com filho, pai com filho, esposo e esposa, entende? Que capta alguma frequência de estar acontecendo alguma coisa com fulano. E o fulano onde é que está? Está lá em Florianópolis. E daqui a pouco vem a notícia, aconteceu mesmo. Você sabia que isso era para ser uma prática comum da nossa existência humana? E por que não é? Porque nós nos distanciamos da luz, nós nos distanciamos da sabedoria, nós nos distanciamos do sol da justiça, daquele que nós chamamos de Deus,
Nós nos distanciamos do Criador. Nós agora estamos tentando voltar para Ele, mas em passos pequenos. Entende? Esse distanciamento nos trouxe a essa condição atual de egoísmo, de uma vida cada um para si, cada um pensando em si. Desaprendemos a amar. A gente desaprendeu. Nós nascemos para amar, mas no meio social em que vivemos, aprendemos a odiar. E enquanto aprendemos a odiar, nós desaprendemos a amar. Nós desaprendemos a fazer o bem. Haja visto que hoje, quando você entrega a carteira de alguém que você encontrou, você recebe elogio, sai nas reportagens de rede nacional. Fulano achou uma carteira com $1.000 dentro e devolveu na padaria do seu Joaquim. Meu Deus! Isso não era para ter reportagem. É uma vergonha quando se faz reportagem disso, porque isso só identifica a nossa injustiça. Isso só aponta o nosso egoísmo, a vida terrível que vivemos. Ora, o Criador nos criou para ser bons. Interessante, no Gênesis, após a criação de todas as coisas, Deus, está escrito assim, e viu Deus que era bom. Mas quando termina de criar, o homem diz, e viu que era muito bom. Olha aí, é muito bom. Aquilo que nós podemos aproximar da coisa maravilhosa que levou Deus a dizer é muito bom. Eu penso que só dá para entender isso um pouquinho, uma pitadinha, quando a gente pega um bebezinho no colo. Aquele bebezinho que já consegue te enxergar 3, 4 meses, e ele te enxerga com perfeição, ele já identifica você. E você está com ele no colo e ele abre um sorriso para ti. Você acha, isso é muito bom. É maravilhoso esse ser humano, essa criancinha extraordinária, esse serzinho inocente, esse filhinho do reino dos céus. Ainda tem pregador que diz que se não é filho de crente, não está salvo. Só para a cara dele mesmo. Entendeu? Jesus disse dos tais, das criancinhas, é o reino dos céus. É deles. Você entendeu? Éramos para ser isso, mas nos desviamos. Pegamos o livre-arbítrio, crescemos, nos achamos muito grandes, nós nos achamos muito sábios. Nós criamos muitas coisas, inventamos muitas coisas, nós edificamos universidades, faculdades, nós indicamos alguns que nós os chamamos de mestres, e outros de doutores, e outros disso, daquilo, daquele outro, e a gente foi se achando instruído e capaz, ao ponto de a gente dizer que a gente não diz, mas age como dizendo, não preciso de Deus, vou seguir o meu caminho, vou fazer as coisas do meu jeito. E aí fomos para tão longe, que a vida tornou-se. E aí eu estou tratando daquilo que é chamado de psicossocial, uma sociedade tão problemática, uma sociedade tão terrível. Um sai armado com medo do outro, um sai se protegendo do outro, um sai avançando na frente do outro, ao ponto de chegar à mediocridade de nós que éramos para ser as pessoas, os seres, a coroa de toda a criação. Chegamos à mediocridade de brigar numa fila de banco, de discutir no caixa do mercado, de sair correndo para deixar o outro para trás.
porque não sabemos perder um minuto. Que não é perder. Não sabemos dar a vez por outra. Não sabemos olhar na fila do desemprego. Nós, muitas vezes, oramos: Senhor, dá esse emprego para mim. Não sabemos olhar na fila do desemprego que eu tenho um filho e o outro tem 4. E eu dizer para ele: pode ir no meu lugar. Nós que desaprendemos o que é amor, o que é não buscar os seus próprios interesses, o que é ter temperança, a frutificação espiritual. Nós nos tornamos carnais, nós nos tornamos seres da natureza física, nos igualamos e às vezes estamos abaixo de animais. Nós desconectamos a nossa consciência e passamos a agir por nossos impulsos, por nossos desejos, para fazer a nossa vontade. Nós que não sabemos orar o Pai Nosso com sinceridade: seja feita a tua vontade, nós impomos a nossa vontade no processo das nossas interações sociais. E o que era muito bom ficou ruim. Porque Deus criou ruim? Não. Porque esse ser muito bom desviou-se da sua bondade, desviou-se de sua justiça, desviou-se de sua comunhão e entregou-se à vaidade. Desconectou a consciência e entregou a própria alma à vaidade. E entenda aqui, que não tem aqui um pastor pentecostal falando de vaidade, que é o teu cabelo, irmã, tua roupa, teu brinco, teu batom, teu esmalte. Não é disso que eu estou falando. Entregar a alma à vaidade é não pensar na eternidade, é entregar-se na busca daquilo que é passageiro, daquilo que vai perecer. E não é assim que os seres humanos vivem mais hoje. Mais cuidado do corpo do que da própria alma, mais cuidado do cabelo do que do seu coração, mais cuidado da apresentação para o outro do que o bem-estar do seu próprio ser. Ora, é uma humanidade adoecida, é uma humanidade que vive a virtualidade do aparente, ou seja, elabora um plano interno para se mostrar externamente diferente do que é. É uma humanidade que, ao invés de cuidar de si, na essência do ser, se tratar, buscar ajuda no Criador para ser forte interiormente, para ter um tecido psíquico bom, saudável. Não, está feito uma coxa de retalho interior, cheio de pedaços e rasgos, dentro daquilo que o profeta fala, a própria justiça individual. É um trapo, e ele diz que é um trapo de imundícia. É ruim, está estragado, está esculhambado. Mas Deus, que palavras lindas usa o apóstolo Paulo. Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com seu muito amor que nos amou. Deus que não é egocentrista, Deus que não está doente, Deus que é perfeito, Deus que é maravilhoso, Deus que é justo, Deus que é querido, Deus que ama de tal maneira, aleluia, Ele nos enviou ajuda. E aquele que veio nos ajudar, Ele diz o seguinte: necessário vos é nascer de novo. Deus quer fazer um novo homem.
A partir de Jesus Cristo, uma nova raça surge na terra. Essa raça tem ressuscitada a sua consciência. E uma vez lavados em sua consciência e purificados, regenerados, eles são gerados um novo homem pela palavra do seu poder. Olha que coisa extraordinária. Deus enviou Jesus com a sua palavra, a palavra criadora. Sabe, aquela palavra que lá no Gênesis Deus usa e diz: haja luz, e houve luz. Leia lá no Gênesis todo o haja. E você vai lendo e diz: e disse Deus, haja uma porção seca que saia do meio das águas, e houve uma porção seca. Haja separação entre a luz e as trevas, e houve separação. Haja separação entre as águas, e houve separação entre as águas. Eu quero que você entenda o poder da palavra de Deus. Esse Deus que foi falando as coisas e as coisas foram acontecendo. O apóstolo diz que Deus chama a existência coisas que não existem, como se já existissem. Então não tinha aves, e ele disse: haja aves, haja e houve, haja peixe, criaturas marinhas, segundo as suas espécies. Ele decreta, e aí aparece lá nas águas os peixes e tudo mais. E ele diz: haja, produza a terra almas viventes segundo as suas espécies. E aí foi criando as espécies de animais, foi surgindo e surgindo. Você entende o poder da palavra de Deus? A palavra de Deus cria, a palavra de Deus forma, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus ilumina, a palavra de Deus faz coisas extraordinárias. Oh, louvado seja o nosso Deus! Aleluia! E Deus diz: agora chegou o tempo, e eu vou levantar uma nova raça, um novo grupo de seres humanos, um novo homem. E ele levanta Jesus, ele traz Jesus para o meio da humanidade, e Jesus vem na unção e no poder do Pai. E porque ele vem na unção e no poder do Pai, ele traz com ele a palavra de Deus. E ao trazer a palavra de Deus, ele evangeliza os homens. E o evangelho que Jesus traz é que a palavra de Deus faz da velha criatura uma nova criatura. Oh, glória a Deus! Deus faz de cada um de nós um novo homem. Jesus disse: olha, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então ele diz: Deus vai fazer com que os carnais que derem ouvido à sua palavra, os de natureza caída, os entregue à vaidade, que derem, que escutarem a sua palavra, porque a sua palavra é espírito e vida. Jesus disse: as palavras que eu falo para vocês são espírito e vida. É Espírito Santo, é Espírito de Deus, é poder para criar uma nova geração de homens e mulheres. Por isso a importância de ouvirmos as palavras de Deus. A Escritura diz, desde o Antigo Testamento, que nem só de pão viverá o homem. Você vai ler aí, viverá o homem, mas essa palavra é bem mais profunda. Ela fala de existência e de vida perdurável, de vida eterna.
nem só de pão viverá o homem. O homem não é só matéria. O homem não depende só dos alimentos físicos para existir, para viver. O homem precisa da palavra de Deus. Como disse Jesus da tentação no deserto, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha que coisa extraordinária. Essa nova geração, elas se alimentam da palavra de Deus. É uma geração que se entrega a Deus pelo poder da palavra e que é renovado, regenerado pelo poder da palavra. De sorte que o apóstolo vai escrever na carta aos Efésios e ele disse: ao ouvir a palavra, ao ser regenerado, o que roubava não rouba mais, o que adulterava não adultera mais, e aquele que mentia não mente mais, e aquele que fazia tudo quanto é coisa errada agora quer andar certo. O injusto quer ser justo. Oh, glória a Deus! E o que não prestava agora tem a alegria de ser uma nova criatura em Jesus Cristo, nosso Senhor. Oh, aleluia! Essa é a palavra de poder que vos anunciamos, a palavra de Deus. Não é maravilhoso? Deus faz de nós uma nova criatura a partir da sua palavra. Quem recebe a palavra de Deus, aceita a proposta de Deus, e a proposta de Deus é: ouvi, meu filho. Não foi isso que Deus disse? Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, a ele dai ouvidos. Por 2 vezes Deus se pronuncia neste sentido, lá no batismo de João e no monte da transfiguração, quando Deus novamente faz ecoar a sua voz e diz para os apóstolos que ali estavam dar ouvido a Jesus. É interessante, porque o Pai do céu fala isso de Jesus, e a mãe de Jesus aqui na terra, Santa Maria, ela diz também: fazei tudo o que ele vos disser. E quem ousou obedecer a Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus, teve a sua vida abençoada, transformada, mudada, teve a sua vida renovada pelo poder da palavra de Deus. Oh, glória a Deus! Você consegue entender o que estou te passando? Um novo ser humano deve surgir a partir da palavra em nós. Paulo escreve ainda aos Efésios, se não me foge a memória, vou recorrer aqui, Efésios 2:10, e ele diz: porque agora somos feitura sua, criados em Cristo. Agora somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Aí você tem que fazer um coro aqui essa noite para gravar, né? Então eu vou repetir: somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Olha que coisa maravilhosa! O poder da palavra em nós deve fazer de nós novas criaturas. E essa nova criatura, ela é criada pelo poder da palavra de Deus para as boas obras. Aqui desaparece o egoísmo. A nova criatura não é egocentrista, ela é cristocêntrica. A nova criatura, ela não tem mais a sua consciência a partir do ego, ela tem a sua consciência crística. Ela age como Cristo, caminha como Cristo, fala como Cristo, age como Cristo, atua como Cristo, realiza as obras do Cristo. Não é maravilhoso? Você não quer participar disso? Isso para mim é fascinante. Eu quero viver todos os dias que Deus me der.
daqui para diante, para ser como Jesus. Oh, eu quero estender a mão e abençoar. Eu não quero usar o meu dedo para acusar. Eu quero estender a minha mão para abençoar os que ainda não estão abençoados. Eu quero abraçar, eu não quero mais repudiar. Eu não quero me afastar. Não. Mas irmão Adilson, tem gente que eu não posso ver. A nova criatura pode ver todo mundo. Todo mundo. Não tinha ninguém que Jesus não quisesse ver. Ele queria abraçar a todos, o bom e o ruim. Ele orou pelos seus algozes no alto da cruz, da crucificação, e ele disse: Pai, perdoa essa gente, porque eles não sabem o que estão fazendo. A nova criatura tem consciência celestial e enxerga a vida para além do natural. Oh, glória a Deus! É isso que Deus quer fazer conosco. Ele deseja que eu e você sejamos esta nova criatura. E diz mais o Paulo: essas boas obras que devemos praticar no dia a dia, foi Deus quem preparou para que andássemos nelas. De antemão, lá atrás, desde o princípio, o que Deus queria é que a gente fosse uma família de gente bondosa, justa, uma família de gente que reparte o que tem, que não pensa só em si, que pensa no outro. Oh, Deus queria que tivesse na terra uma família de homens e mulheres regenerados, que choram com os que choram e alegram-se com os que se alegram. Oh, glória a Deus! É esse o propósito divino para nós. E eu te digo mais: uma vez que nascemos de novo, não existe mais maldição, não tem mais diabo, não tem mais nada, não tem Satanás, não tem demônio, não tem nada, não tem maldição, não tem feitiçaria, não tem bruxaria, não tem mais nada. Acaba com essa coisa da tua linguagem. Adquira a consciência crística e não fale mais essas bobagens. Porque você é uma nova criatura. Se você recebe a palavra de Deus com alegria, contra você não vale encantamento, não vale bruxaria, não vale feitiçaria. E você não precisa jogar sal grosso no terreno, nem precisa plantar a espada de São Jorge, uma plantinha tão bonita, que começaram a usar ela na forma de feitiçaria. Não precisa de galho de arruda plantado, nem andar com ele na orelha, nem botar na tua camisa. Você não precisa de mais nada disso. Você tem poder do Espírito de Deus na sua vida. Você é regenerado. Aleluia! Você abençoa. Você tem poder para desfazer maldição. Você tem poder para botar inimigos para correr. Você tem Deus com você. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é um novo homem, é uma nova mulher. Se você está em Cristo, você recebeu a palavra do Cristo, você abraçou o Cristo, você agora é de Cristo, você tem a consciência crística, nova criatura você é. Olha só, as coisas velhas já vão passar. Ah, já passou. E por que tu ainda vive lá como velho? Eu tenho um nojo, quando eu vou numa igreja, irmão, está aqui o ex-macumbeiro, não sei lá quando, vai plantar batata no asfalto. Ora, o que tem que estar aqui é a nova criatura. E a nova criatura não tem passado. Se é nova criatura macumbaria já ficou para trás. Para que falar para a igreja o que ele fazia lá no cemitério? Ele que conta para a avó dele, que para nós não interessa nada. Você entendeu? Irmão Adilson, estás bravo? Eu fico bravo com essas coisas. Irmão, nós trouxemos aqui o ex-feiticeiro do caboclo Sete Flechas. Ele lidava diretamente com o Exu Caveira. Lá tem alguma coisa com isso, manda embora.
Manda embora. Mas, irmão, ele vem para dar o testemunho dele é outro. Qual é o testemunho do crente? Irmão, Deus me fez uma nova criatura. A minha vida é maravilhosa. Jesus encheu-me do seu Espírito Santo. O meu coração está cheio de paz. Eu estou com vontade de ajudar o mundo inteiro, irmão. Olha, a minha vida é de Deus e é de vocês. É de Deus para Ele me usar para servir vocês. Não tem passado. Não tem passado. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Eu quero dizer uma coisa para vocês, e aqui há discernimento espiritual. Quando vocês for num lugar que se levantar um ex-bruxo, uma ex-bruxa, um ex qualquer coisa, para vir falar, levante e vá embora. Porque é antibíblico. As coisas velhas não é para tratar aqui. As coisas velhas não tem mais nada conosco. Sabe por que tem crente atrapalhado por aí? Crente era para ter tudo sucesso. Crente era para ser tudo sucesso. Ora, o sujeito crê em Deus, ama a Deus, serve a Deus, anda no caminho de Deus. Ele só tinha que ter sucesso. Mas a gente o que encontra, e aí eu vou usar igual a linguagem do deputado da Praça é Nossa. Tem uma crentalhada que anda tão atribulado, todo atrapalhado. Entende? Cheio de problemas, cheio de confusão, de intriga, né? Tem uma crentalhada lá que não se dão em casa. Você entra na casa dele, você vê a treva, está densa. Entendeu? Um morde o outro, um quer devorar o outro, um quer... Entende? Aquela coisa arada toda. Sabe por quê? Porque não deixaram as coisas velhas para trás. Não deixaram. Tem que deixar as coisas velhas para trás. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Tudo é novo. Tudo é novo. Nova linguagem, novo comportamento, novas atitudes, novo olhar, novos pensamentos. Eu poderia te dar texto bíblico de cada coisa dessa. Você vai anotando aí e depois procure na Bíblia. Procure sobre o pensamento, como você deve pensar. Entendeu? Procure sobre a fala, como você deve falar. Em relação à fala, sugiro a você que leia de um gole só, nem que leve a noite toda, o Provérbios. O livro de Provérbios. E grifa tudo que fala sobre a fala, sobre a linguagem. Entendeu? Ali, sabedoria. Sobre o comportamento, atitudes em relação ao outro. Leia o... Obrigado, Márcio. Leia o Evangelho, leia o que está escrito segundo o ensino de Jesus e pratique. Aplique o método OAO. Ouça, aprenda e obedeça. Você entendeu? É isso que você precisa fazer. Meu Deus, tu faz isso, eu faço isso todos os dias. Normalmente eu abro na hora do meio-dia o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, e eu e a Guia, às vezes o Davi está lá em casa, às vezes o Jonatas, e nós lemos, e nós conversamos. Eu quero essa vida. Se existe uma vida de paz, por que eu vou viver em guerra? Se existe uma vida de sucesso, por que eu vou viver em derrota? Se existe uma vida de bonança e de coração pacificado, por que eu vou viver todo atormentado? Você precisa perguntar para você mesmo, por que você vai viver mal se você pode viver bem? Por que você vai andar de cabeça baixa se você pode sorrir, se você pode erguer a cabeça e andar com coragem, com alegria? Ora, você é uma nova criatura, então alimente-se da palavra de Deus, porque a nova criatura, ela não depende só de pão, ela depende da palavra que sai da boca de Deus. Então viva a palavra de Deus. Amém, irmãos? Eu queria falar até a meia-noite, mas as horas correm muito. O que é nascido de Deus ou do Espírito é Espírito.
Eu quero concluir com essa palavra. O novo nascimento é algo que se dá no seu espírito. A palavra espírito, ruá ou pneuma, ela tanto trata de vento, sopro, energia. Teve um irmão que foi embora daqui porque eu disse que espírito era energia. E ele achou que isso era uma heresia. Faltou-lhe o conhecimento para discernir o que eu estava falando. Ora, Deus é espírito. E se a palavra ruá trata de vento, então eu vou dizer que Deus é um vento? Estou errado? Não. Mas é mais. É energia. Vento, energia. E é uma energia criadora. Certo? Quando Jesus diz que o que é nascido do Espírito é Espírito, ele está dizendo que há energia, vida abundante no indivíduo que nasce de novo. Paulo vai escrever sobre esse detalhe e ele diz, olha, porque nós estávamos mortos, sem energia, sem vida, em nossos delitos e pecados. Mas ele, por sua graça, nos vivificou, trouxe a energia de volta. Essa energia que ele trouxe para nós de volta é vida, vida abundante. Vida, mas é mais. É vida consciente. É um despertar da consciência. E quando eu falo da consciência crística, é exatamente isso que Deus trouxe para nós. Uma consciência que nos dirige, que tem impressa em si toda a verdade. Você saiba ler ou não. Dentro da sua consciência você sabe o que é certo e o que é errado. Por isso não há homem que será justificável ou inexcusável diante de Deus. Porque mesmo aquele que nunca aprendeu a ler uma palavra, ele carrega na sua consciência, dada por Deus, a luz da verdade, o Evangelho. O Evangelho, o Evangelho. Obviamente que ele não lê, não tem uma leitura, nem uma visão, um discernimento do Evangelho na forma que nós temos. Mas ele sabe exatamente o que é injusto e o que é justo. Ele tem total consciência do certo e do errado, do bem e do mal, daquilo que tem sentido lógico e óbvio para a própria vida e aquilo que não tem. Ele pode falar isso numa linguagem arrastada, num português bem precário, mas ele sabe. Falando de alguém que se aproxime de nós, dentro da nossa nação. Ora, quando ele diz que o que é nascido do Espírito é Espírito, ou seja, ele está dizendo, aquele que recebeu a palavra de Deus e deu lugar para a palavra de Deus dentro de si, ele é iluminado, ele é energizado, e ele tem o Evangelho todo dentro dele, em um só gole. Modilson, eu não li toda a Bíblia, mas você sabe toda a verdade. Modilson, isso aí tu não prova. Provo sim. João entendeu isso e ele escreveu. Ele disse, olha, vós tendes a unção do santo. João estava falando para os que nasceram de novo. Vós tendes a unção do santo. E sabeis tudo. E não tendes necessidade de que ninguém vos ensine coisa alguma. Porque o Espírito dele habita em você. A energia dele está em você. A luz dele está em você. O amor dele está derramado no seu coração. A vida dele agora é a sua vida. Você agora está nele e ele está em você. Você agora produz o fruto dele. Olha que coisa interessante. E sendo assim,
Sendo assim, tendo uma consciência, que é o próprio Evangelho em nós, não há desculpas para nós sermos carnais. E o que é um carnal? Carnal é aquele que se tornou espiritual por um pouco de tempo e daqui a pouco ele, por amor ao mundo, por amor às coisas desta vida, ao invés dele viver segundo o Espírito, ele vive segundo os declínios ou os desejos da sua alma, entregando-se ao corpo. Carnal é o homem que sabe que adulterar é pecado, não agrada a Deus, mas pelo desejo da satisfação da própria carne, ele vai lá e adultera. Ele é carnal. Carnal é o indivíduo que sabe que uma mentira não agrada a Deus, mas para poder ter vantagem em alguma coisinha, ele vai lá e mente. Ele é carnal. Jesus diz que uma vez que nasceu do Espírito, você é espiritual. E agora, sendo espiritual e não sendo carnal, mas sendo espiritual, Paulo escreve e diz que você tem discernimento, você tem sabedoria para fazer as coisas certas. Você entende? Não é uma questão de frequentar a igreja, não é uma questão de frequentar grupos de discipulado, é uma questão de consciência. Ele diz, olha, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural, esse ainda não é carnal, é o homem natural, da natureza comum. O homem que nasceu, não teve instrução, não recebeu a palavra, não se dirigiu pela consciência, ele é instintivo, sai agindo como todo ser humano caído. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Ele não entende essas coisas que estamos falando nessa noite, porque lhe parecem loucura. Você sabe disso, é muito doido. Ele fala de uma raça nova, ele fala de um povo diferente, de novas criaturas, de criaturas geradas pela palavra de Deus. Ele fala isso. Se é um ateísta, ele vai dizer, esse Deus está falando para vocês bobagem. Ele crê em história de carochinha. Ele acha que as coisas foram criadas mesmo pela palavra de Deus. E eu digo para esse à toa, não, irmão, você é ateu? Não, eu estou chamando ele de à toa. Porque disse o nécio no seu coração, não há Deus. Ele se acha muito inteligente porque ele não acredita em Deus. Mas eu digo para ele, foi a palavra de Deus, sim. E é ainda a palavra de Deus que transforma. E eu sou uma testemunha viva da transformação do poder da palavra de Deus. Então Paulo diz, porque esses acham, o homem natural acha que as coisas do Espírito de Deus é loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Então, a nova criatura, ela tem o discernimento das coisas. Às vezes o sujeito vem querer enganar, às vezes vem querer aprontar para um homem espiritual e se dá mal. Porque o homem espiritual, só no olhar para ele tem discernimento. Entendeu? Há irmãos que fingem. Aqui nessa casa mesmo, vários já fingiram para mim. Fingiram que não eram. E eu os amei de todo o meu coração e os ajudei a sair do fingimento. Com alguns eu fui tão objetivo quanto um pai é para uma criança. E às vezes tinha diante de mim um homem velho. E eu olhei para ele e disse, tu está enrolando. Fala a verdade, seja verdadeiro. Ah, irmão, Deus faz isso, aquilo. Não, não é assim, não funciona assim.
Então, o que eu quero passar para você, quero concluir aqui nessa noite. A nova criatura, quando se desenvolve como nova criatura, se alimenta da palavra de Deus, torna-se um ser espiritual. E como ser espiritual, discerne bem tudo. Tem sabedoria, tem conhecimento, se desenvolve com prudência, caminha de forma inteligente, anda na luz, ama, ajuda, abraça, socorre, e de ninguém é discernido. Às vezes o homem natural olha e diz: esse aí quer uma posição, esse aí quer aparecer, esse aí quer fazer as coisas para aparecer. Não. O homem espiritual, ele tem os seus pés firmados na terra e a sua cabeça no céu. Ele caminha entre os outros homens sem apontar defeito deles, sem querer puni-los pelo que são, sem desejar a morte de ninguém, amando-os. Ele é bondoso, é gentil. A nova criatura é parecida com Jesus. Eu concluo fazendo a pergunta: somos parecidos com Ele? Sim ou não? Ah, irmão Adilson, eu acho que me falta muito para ser como Jesus. Então vai buscar. Ah, irmão Adilson, eu tenho servido a Jesus assim e tal, eu tenho entregue meu coração para Jesus. Tem gente que entrega o coração mesmo, mas não entrega a mão, nem o pé, nem o olho, nem a língua, né? Entrega inteiro. Jesus vem, me lava na palavra do teu poder. Jesus fala comigo sobre os meus pensamentos, fala comigo sobre os meus olhos, fala comigo sobre meus braços e mãos. Fala comigo, Senhor, sobre o meu corpo. Fala comigo, meu Deus, sobre os meus pés, sobre todo o meu ser. Venha a tua palavra e regenera o meu ser. Faz de mim essa nova criatura. Amém, queridos? Examine depois um pouco mais. Se você for no Google, e na maioria das mensagens que você vai encontrar, você vai ver uma discussão polêmica sobre o novo nascimento ter a ver com batismo nas águas, e outras vezes a água, eles vão dizer que é a palavra. Vamos fazer uma mistureba, mas eu estou te dando simples e puramente o seguinte: se você absorver a palavra de Deus, e você quiser ser, desejar ser o que a palavra de Deus diz para você ser, então você vai nascer do Espírito. E isso é o que importa. E se você não der lugar à palavra de Deus, porque você pode ouvir e simplesmente deixar para lá, continuar vivendo a sua vida do jeito que ela é, sem se entregar à vontade de Deus, então você vai ser o que sempre foi. O objetivo aqui é despertar a tua consciência para viver segundo a palavra de Deus. E isso é o que importa. Quantas discussões teológicas do novo nascimento, se é desse jeito, se é daquele jeito, eu quero te dizer uma coisa: nenhum que afirma alguma coisa fora do versículo-chave que eu te passei aqui essa noite, não sei se o Di botou lá, eu li um versículo-chave, não sei se eu não sei aqui, que é João capítulo 3, versículo 6. Qualquer coisa fora desse texto é pura especulação, e ninguém vai poder dizer para você que aquilo é aquilo. Você vai encontrar professores que vão dizer que você vai ter que descer as águas para poder nascer de novo. Mas eles esbarram em muitos outros textos de pessoas que não desceram as águas e nasceram de novo.
Nós poderíamos ir para uma discussão batismal ou coisa desse tipo. Vai ter também uma corrente que vai disputar e reivindicar a teoria. De novo eu vou dizer, uma teoria das águas da maternidade, do ventre da mãe, o primeiro nascimento, e então o surgimento do ser natural, físico, e depois, sendo a palavra a água que vai gerar o novo nascimento. Resumindo de novo, nada disso interessa. O que interessa aqui é, o que é nascido da carne é carne. E o que é ser nascido da carne? É ser nascido dos desejos e das vontades, do seu próprio querer. E o que é ser nascido do Espírito? É ser nascido da mensagem do poder de Deus, da orientação do Cristo, da palavra dos profetas, dos apóstolos, mas principalmente da palavra de Jesus, a palavra do Todo-Poderoso, de Deus. Cada palavra de Deus. Amém, irmãos? Então viva a palavra de Deus. Ande segundo a palavra de Deus. Tudo que você for fazer, se você quer sucesso para você, antes pense e diga o que Jesus faria aqui. O que Jesus faria? Você vai tomar uma decisão, é uma decisão difícil. Pergunte para você mesmo o que Jesus faria no meu lugar. Se você não tem conhecimento suficiente para discernir o que Jesus faria naquela questão, você chame alguém. Chame alguém que possa te instruir. Alguém de sua confiança. Ah, irmão, Deus tem que ser tu? Não. Não, eu não quero te prender a mim. Eu quero que você chame alguém de sua confiança para você trocar ideias. O que você acha que Jesus faria nisso? Obviamente tem que ser alguém espiritual. Entende? Qual a tua visão de Cristo nessa atitude? E então faça igual. Sempre leia as Escrituras e confira os seus propósitos, ações, atitudes ou decisões na vida. Compare com as Escrituras. Vê se elas são compatíveis, né? Não faça como aquele irmãozinho que primeiro vai fazendo tudo e depois vai conferir. E aí depois quer desfazer. Não, tem que ir fazendo antes, no processo. Ok? Para que você seja essa nova criatura atuante na terra. Uma criatura vivendo segundo a palavra de Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Eu espero que tenha te ajudado mais uma vez a pensar que você vá para casa e que em casa você leia, você pesquise, você examine as Escrituras e faça as coisas segundo a luz do Senhor. Porque então você não será mal sucedido. Ah, eu não posso ir embora sem dizer uma coisa. Sabe aquela quebra de maldição? As maldições hereditárias. Você já ouviu falar? Eu estou passando por isso porque tem uma maldição hereditária. O tataravô amaldiçoou lá não sei quando. Entende? Foi vindo, está vindo. Para a nova criatura não tem. O que é nova criatura não tem passado. Não tem passado. Irmão, eu não tenho que fazer uma confissão e uma quebra de maldição? Não, isso não é bíblico. Não é assim. Aquele que está em Cristo Jesus, nova. As coisas velhas. Passou ou não passou? Se passou. O Monival está dando aula ali, ó. Vós já estáis limpos pelas palavras que eu vos tenho falado. Então deu. Não tem passado. Eu tenho que ir lá numa corrente de 7 dias para quebrar as maldições do meu tataravô sobre a minha vida.
Vai nada. Vai tomar café, convida eu para ir lá, amigo, faz bolinho lá, nós vamos lá, comer uns bolinhos, entende? Enquanto eles vão lá quebrar a maldição deles. Porque nós somos criaturas abençoadas. A nova criatura é abençoada. Tá, irmão Adilson, mas não vale assim? Quando eu era menino, teve um que me contou isso. Quando eu era menino, a minha mãe me levou e me ofereceu pro não sei quem lá, uma coisa ruim lá. Entende? Que na verdade nem é tão coisa ruim quanto se diz. Porque dentro dos cultos africanos, eles têm a visão deles, que muitas vezes aquilo que nós estamos achando que é uma coisa do outro mundo, é tão natural a cultura deles, entendeu? Então, mas foi lá, apresentou lá, disse, agora irmão, eu não tenho que fazer uma campanha para desfazer. Eu vou te dizer uma coisa, quem inventou campanha para desfazer maldição, foi um ladinão que faz muitas ofertas. Cada reunião que a pessoa vai, ele passa aquela cestinha coletando dinheiro. Então ele é obrigado a inventar coisa para as pessoas voltar lá, a fim de dar um dinheirinho, porque vive do dinheiro dos irmãos. Entendeu? Com Jesus não tinha nada disso. A mulher tinha uma hemorragia, chegou perto de Jesus, tocou em Jesus, foi curada. Jesus foi quem me tocou, fui eu. Vai, a tua fé te salvou. Acabou ali. O gadareno estava lá possuído de uma porção de gênios maus e foi liberto por Jesus, entende? Devia ter duplas não, triplas, sei lá, milhares de personalidades lá nele e se manifestava em força, tá? Jesus chegou, mandou tudo embora, aquelas forças negativas, saiu tudo dele, ele ficou limpinho, nova criatura. Nova criatura. Agora ele disse, Jesus, aonde tu foi, eu vou também. Eu disse, não vai não. Vai para tua casa e conta para os teus quão grandes coisas Deus te fez. A melhor coisa que nós podemos fazer para Deus é ir para casa e contar como Deus mexeu conosco. Como Deus tratou de nós, como Deus cuidou de nós. Quão grandes coisas nos fez o Senhor. Amém, irmãos? Então, para a nova criatura não tem maldição hereditária, porque é interrompida ali. Se Deus nos gerou de novo, somos outra pessoa. Se somos outra pessoa, não tem passado. Só tem futuro. E eterno. Eterno. Já pensou, Flávio? Daqui a 1000 anos, eu ainda vou estar incomodando por lá. Entendeu? A Gui vai ficar correndo atrás de mim lá, que ela quer que eu morro junto com ela. Ela não aceita, quer que a morte nos separe. Não, eu oro, só estou orando. Você está orando o quê? Eu estou orando para quando Jesus te levar, eu quero ir junto. Mulher que sana. É até que a morte os separe, no lado de lá não. Incomoda aqui e deu. Entende? Mas não, ela quer ir. Isso me ama tanto. Tem o outro irmão que não ama tanto assim, né? E a mulher ora, Jesus, leva ele, Jesus. Leva ele. Eu já fiz umas orações assim. Jesus, então pega para ti, é tão boazinha. Mas ele olha de lá e diz, eu não quero incômodo aqui. Fica aí, leva a tua cruz. Brincadeirinha, aqui é só bênção na minha vida. Ela nasceu de novo junto comigo. É por isso que ela tem esse prazer. Que ela já entendeu que nós vamos para o céu juntos. Deus te abençoe, tá? Quem não está em pé.